Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer um comentário relacionado com as promessas de Deus para Israel. Essa é a nossa segunda lição. Nós vamos aqui trazer um resumo. Você pode nos acompanhar aqui nesse canal, que semanalmente, Deus permitindo, nós postamos aqui os resumos das aulas da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD. Então, o texto áureo dessa lição está em Gênesis 12, 3. Também a leitura em classe vai trazer esse texto, onde Deus diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando cria o homem e a mulher, nós vamos ver que ocorre a queda ali no Éden, a desobediência, a transgressão a uma regra, a uma norma, aquilo que Deus havia estabelecido. O primeiro casal, eles são expulsos ali do jardim. Nós vamos ver que essa comunhão que havia entre Deus e o homem, ela vai ser rompida por causa do pecado. E nós aprendemos que Deus, ele é Deus de princípios, Deus de regras, e nós precisamos viver a verdade do Evangelho, andar dentro daquilo que Deus estabeleceu através do que está nas Sagradas Escrituras. Então, a humanidade, ela vai crescer, frutificar, e vai chegar um ponto em que o pecado, a iniquidade, a transgressão, ela chega a um nível onde é necessário Deus intervir na humanidade, aonde Noé e a sua família serão alvos da graça e do favor de Deus. Porque mesmo em um ambiente de pecaminosidade, de transgressão, de iniquidade, nós vamos ver que é possível servir a Deus dentro dessa anormalidade. Noé escolheu a Deus, e por fazer uma escolha por Deus, ele foi alcançado pela sua graça e pelo seu favor. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós temos escolha, e o homem deve escolher a quem deve servir: a Deus ou às riquezas, a Deus ou às iniquidades, a Deus ou o materialismo. Então, que vocês sempre façam a melhor escolha: escolher Deus, buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Então, esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que nós sejam salvos através do teu Filho amado, bendito Jesus Cristo. Após o dilúvio, os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles vão crescerem, frutificarem e vão habitar ali na terra de Sinar. E será conhecido este local como Babel. Ali aquilo que Deus havia proposto, nós vamos ver que mais uma vez os homens, eles começam a trilhar pelo um caminho contrário ao que Deus planejou para eles.
Então, houve a confusão das línguas ali em Babel e foi se formado que os povos, as nações, através dessa confusão, cada grupo, cada tribo tinha a sua língua e na medida que eles cresceram, formaram-se vários povos, podemos dizer várias nações. Mas havia uma promessa lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria o que é a cabeça da serpente. Essa promessa relacionada à pessoa bendita de Jesus. Então, para que o Salvador viesse, era necessário que houvesse o quê? Um povo, uma nação que seguisse os princípios, as normas, a vontade de Deus. Então, dentro desse plano de Deus, Deus vai chamar Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, uma cidade politeísta, porque havia muitos deuses, um povo idólatra. Mas Deus fala a Abraão, declara ali a ele promessas, e nós vamos ver que Abraão, ele crê, ele acredita, ele confia e ele toma uma atitude. Deus havia dito: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu vou te abençoar e vou fazer de você uma grande nação. Então, Abraão sai ali de Ur e ele peregrina até chegar aqui em Canaã. Então não há como nós recebermos as promessas de Deus se nós não deixarmos o passado para trás e confiarmos nele e seguirmos rumo ao futuro. Deixarmos o que? A idolatria, a avareza, o pecado, deixar a parentela, os seus parentes eram idólatras, ele rompe com a cultura, com o politeísmo que ali havia. Deixa a casa do seu pai, embora nós vamos ver que ele caminha um tempo com seu pai e se deixar aí, não é abandonar não, mas é confiar nas promessas do Papai do céu, porque ele está no controle de todas as coisas. E Abraão sai. E Deus havia dito que o abençoaria. Então as bênçãos de Deus, ela é para aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que abandonam o estilo de vida do passado e absorvem um novo estilo de vida que é segundo a vontade de Deus que está na sua palavra. Então está falando de bênçãos espirituais e também acompanha as bênçãos materiais. E engrandecerei o seu nome. Então nós vamos ver que Abraão, ele foi abençoado por Deus, tanto espiritualmente como materialmente. O seu nome é conhecido nas 3 grandes religiões que nós temos na humanidade: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Abraão, ele é uma pessoa exemplar, um homem que é um modelo de vida para que nós possamos nos espelhar nas suas pisaduras. E a promessa é: eu te abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então quem amaldiçoa Abraão e os seus descendentes, no caso a nação de Israel, estão se colocando em oposição contra Deus. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma missão para Abraão, bem como Deus tem ainda as suas promessas, elas estão válidas para Israel. Então quem se opõe
ao plano, à bênção de Deus para esse povo, terá consequências graves, porque está se opondo à vontade de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, através dessa nação, que é o povo israelita, nós vamos ver que as bênçãos de Deus viria para todas as nações. Essa bênção ela veio. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo afirma que aqueles que têm fé em Cristo são considerados os filhos de Abraão, aqueles que creem em Cristo. Então, o que define as bênçãos de Deus relacionada a Abraão, ao que foi estabelecido para os seus descendentes, nós vamos ver que está relacionada com a fé bendita na pessoa de Jesus. Então, as bênçãos de Abraão, embora ela estivesse estabelecida para o seu povo, mas nós vamos ver que o povo hebreu, eles rejeitaram que essas bênçãos, né, as consequências da desobediência, da incredulidade, da murmuração do povo hebreu, resultou na sua queda temporária. E isso abriu um caminho para aqueles que creem em Cristo, que é o descendente direto de Abraão, sejam alvo de todas as promessas de Deus relacionada à salvação, relacionada a uma nova pátria. Porque a igreja, hoje existe 3 povos. Gentios refere toda a humanidade sem Deus. Tem os judeus, que são os descendentes naturais de Abraão, com Sara. E temos a igreja de Deus, que é um povo, mas um povo que não tem uma pátria aqui, porque a sua pátria está no céu, está em cima, da onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a bênção para as famílias da terra é oferecida para todas as nações através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, através de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, embora tenha Esaú e Jacó, só que Esaú, ele menosprezou as bênçãos de Deus, o direito de primogenitura. Nós vamos ver que Jacó amou essas bênçãos e essa promessa é estendida a ele, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio os 12 patriarcas. Esses 12 patriarcas, ele com as suas famílias, nós vamos ver que José foi na frente, mas eles foram levados ali para o Egito. Cerca de 75 almas. E 400 anos depois dessa chamada de Abraão, nós vamos ver o povo saindo ali do Egito. Só em homens de guerra tinha cerca de 600 mil. Então eles se transformaram em um povo numeroso. E eles vão herdar uma terra. E vão se transformar em uma nação, onde Deus vai dar-lhe estatutos, normas, regras, né? Que Israel é diferente de todas as outras nações. Porque eles têm a lei de Deus ali dentro da sua constituição, do seu plano. Então, essa promessa de Israel de herdar a terra, nós vamos ver que Deus promete depois a Davi, que a sua descendência sentaria para sempre ali no trono de Israel. E nós vamos ver que Israel, quando houve a queda, eles são levados para o cativeiro, são restabelecidos de novo ali na terra por um decreto de Ciro. Vai passar o domínio, a dominação grega, vai vir a dominação romana. No ano 70, Jerusalém vai ser destruída. Esse povo ele vai ser disperso por todo o mundo. Mas a profecia de Ezequiel 37
ela vai se cumprir na vida do povo hebreu, porque a nação ela foi novamente restabelecida como um povo, né? Como um Estado em 1948. Foi estabelecida ali. Então a queda de Israel, nós vamos ver que ela é temporária, né? Até passar o tempo do gentio, a plenitude dos gentios. Então Paulo fala da sua tristeza, porque os judeus que não conheceram a Cristo estão numa situação difícil, porque eles não podem ser salvos. Só existe uma única maneira do homem ser salvo, é através da pessoa bendita de Jesus. Mas após a igreja ser arrebatada, vai haver uma batalha ali no Vale do Megido, a batalha do Armagedon, as forças do anticristo contra o povo israelita. Então nós vamos ver que o cenário ele está preparado, ele está pronto. Há um cenário de guerra aí, nós temos que estar vigilante, porque Jesus está voltando. Após o arrebatamento da igreja, vai se iniciar a grande tribulação. Mas quando ocorrer essa batalha, nós vamos ver que Jesus voltará para defender o povo israelita. Ele vai derrotar os seus inimigos. O anticristo, o falso profeta, serão jogados, lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás será aprisionado por 1000 anos. Aí será estabelecido o quê? O milênio, o reino do Messias aqui na terra, aonde as promessas a Davi, ela será cumprida, porque Jesus é descendente direto de Davi e ele vai se assentar ao trono e vai governar com justiça, com vara de ferro, aonde todas as nações convergirão para Israel. E Israel será o que é uma nação sacerdotal, porque eles falharam nesse propósito de Deus. Mas isso nós estaremos tratando na aula que nós estaremos dando domingo, uma aula ali ao vivo. E você é nosso convidado para estar ali na igreja também para acompanhar. Você que não é daqui, a transmissão ela é feita online aos domingos às 9 horas. E que Deus vos abençoe, Deus vos ajude. Estou olhando aqui que o tempo já passou dos 15 minutos. Então, não vamos estender muito para que você possa aí desfrutar de outros afazeres que você tem no seu dia a dia, mas que essa lição possa servir de edificação, de maturidade para a sua vida. Então, até um próximo encontro, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor.